Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso Criando o Plano de Sócios do Zero. E hoje a gente vai falar sobre a estruturação desse plano, já pensando em rodar ele para vender. Então, nas outras aulas a gente falou sobre a concepção desse plano, as categorias que você precisa pensar ali de público, precificação, e hoje a gente vai desenvolver um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar nessa aula é sobre a estruturação das categorias de plano de sócio. Quando eu falo em categoria, é a categoria de venda mesmo, de pagamento. Então a gente pode oferecer 3 níveis para esse pessoal, que normalmente são os mais comuns, que são planos anuais, planos semestrais ou planos mensais. Claro que existem entidades que trabalham com planos trimestrais, mas a gente não recomenda muito e eu já vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, começando pelo plano anual. No plano anual, o membro vai pagar somente uma vez. Normalmente, essa abertura de vendas é feita no início do ano e o cliente paga, o membro paga. Ele tem a possibilidade de parcelar esse plano em até 12 vezes ou até mais, dependendo da forma de pagamento que vocês estiverem oferecendo. E é somente uma vez, um pagamento e acabou. Esse plano é bom, mas vocês precisam ter muito controle financeiro para conseguir gerenciar esse dinheiro durante todo o ano. Então, a gente recomenda com um pouquinho de cuidado. Então, tenha cuidado ao fazer um plano anual, justamente por esse controle que é necessário ter sobre aquele dinheiro arrecadado. Outro tipo de plano é o semestral, que é o que a gente mais recomenda. O plano semestral, você pode abrir vendas 2 vezes no ano, por exemplo, e essas vendas serem administradas de um jeito melhor. O valor que elas vão gerar, você vai conseguir administrar melhor, porque vão ter 2 entradas. Esse plano é bom também porque você consegue convencer o pessoal a se associar por motivos diferentes. Então, no primeiro semestre, você pode falar, por exemplo, sobre jogos, sobre como os jogos seriam interessantes ali para a galera ser sócio, para participar. E no segundo semestre você pode usar um outro pitch, você pode usar um outro motivo maior, Às vezes algum evento grande que você produz aí na sua entidade, ou então o lançamento de produtos. Você tem 2 possibilidades ali para convencer a galera para venda e também fica muito mais fácil administrar o dinheiro entrando 2 vezes no ano e não só uma. Mesmo que seja uma quantidade maior uma vez, 2 vezes no ano é o mais recomendado, de acordo com o que a gente tem visto aqui com base nos nossos clientes. É o que a galera mais tem feito. E por último, os planos mensais. O plano mensal ele não é muito recomendado porque você precisa manter o engajamento daquela galera durante todos os meses do ano, ou então você perde pagamentos durante os meses de férias. Isso aí é ruim, pode prejudicar um pouco o caixa da Atlética. E como eu falei, manter esse engajamento durante 12 meses para que o sócio se comprometa a pagar todo mês certinho para você é mais difícil do que um plano semestral ou anual. Apesar do plano semestral ou anual ter um valor mais elevado, do que um plano mensal, porque ele não está diluído, é mais fácil você convencer se você pegar aquela pessoa no momento certo. Então, no momento que ela está com um alto engajamento, por isso que a gente sempre fala de começos de aula, inícios de semestre aí, que é quando você consegue convencer mais fácil o pessoal a participar de alguma coisa com você, principalmente um projeto novo como esse, um plano de sócio que você está lançando na sua entidade. Outro ponto importante, agora falando sobre a estruturação das categorias, é a gente lembrar lá do público. A gente falou sobre ter públicos diferentes, Então você precisa pensar, nesse primeiro plano de sócio que eu vou lançar, eu já vou lançar para vários públicos ou eu vou selecionar um público específico e vou trabalhar com ele? A segunda opção é a que a gente mais recomenda também. Para fazer um lançamento, você pode escolher um dos seus públicos, de preferência o mais engajado, para trabalhar esse plano de sócios. Então vamos supor que a gente vai criar um plano de sócio aqui para atletas. Os atletas são pessoas engajadas, que estão jogando, que estão participando de treinos. Então talvez para eles seja muito interessante ter esse plano de sócios de um jeito que ele consiga pagar uma vez e ter todos os treinos garantidos para o semestre, ter descontos em produtos, desconto em eventos esportivos. Esse tipo de coisa pode atrair bastante um atleta, por exemplo. Então, é uma boa ideia para você começar o seu plano, para você pensar nisso, mas é claro que aqui eu estou dando um exemplo, Dependendo do curso, dependendo da região, o atleta não é o mais engajado, mas aí você pode olhar para o lado e pensar qual dos meus públicos que eu tenho aqui dentro da minha região seria o melhor para eu começar um plano de sócio do zero.
Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a precificação. A gente já falou sobre isso na aula passada, né? Eu passei aquela continha para vocês, que é a conta básica que deve ser feita quando você vai precificar qualquer coisa. Claro que ali eu não coloquei muito margem de lucro. Eu pensei mais em entidade mesmo, em gerar bem-estar para a galera. Então a gente não está pensando em lucrar com esse plano de sócio. E sim que a Atlética seja sustentável, que ela consiga se manter de um jeito tranquilo, sem ficar desesperada, sem ficar em dívidas, né? Então, essa é a intenção maior de um plano de sócio. Então, pensando nisso, quando você for escolher entre semestral, anual ou mensal, é importante pensar no valor que você vai colocar para isso. Então, um plano mensal, ele não deve ser tão caro quanto um anual ou um semestral, isso é bem claro, né? A gente sabe disso. Então, o plano mensal você consegue diluir o valor, deixar ele menor, mas ao mesmo tempo tem aquele problema que a gente já falou sobre o engajamento. Você vai ter mais dificuldade para fazer com que aquele dinheiro entre todo mês. O plano semestral e o anual, por outro lado, eles têm a possibilidade de parcelamento, você consegue pagar com possibilidades diferentes, né? É mais flexível esses pagamentos e pensando no lado de vocês, pode valer mais a pena entrar uma bolada no começo de semestre, uma vez no ano, do que todos os meses entrar uma pequena quantidade. Isso aí pode dificultar, na verdade, o trabalho. Então pensa que vocês precisam renovar todo o material esportivo. Vão ter que esperar juntar um valor para conseguir fazer isso, sendo que no plano anual ou semestral vocês não teriam essa dificuldade. Outro ponto que a gente fala bastante aqui é a organização financeira. Então, quando esse dinheiro entrar, não se esqueça do objetivo dele. A precificação dele foi feita a partir de um objetivo. Então, se esse objetivo mudar durante o trajeto, precisa estar compatível com o que vocês tinham pensado no começo. Então, por exemplo, se vocês estão pensando ali em lançar abertura de planos de sócio no começo do semestre, todo começo do semestre vai ter essa abertura, então 2 vezes no ano ali vocês vão fazer. E é para trabalhar o esportivo, durante o caminho vocês não podem pensar nesse dinheiro para trabalhar em eventos, por exemplo, porque o orçamento que foi definido para o valor que foi gerado ali no começo é para o esportivo, não para o evento, por exemplo. E aí vocês vão ter um desvio dessa rota e aquele dinheiro pode não ser suficiente para cumprir o objetivo que ele tinha originalmente, mais o objetivo que vocês definiram depois para ele. A gente já falou sobre a categoria, sobre a definição de preço, agora vamos falar sobre os termos de adesão. Como funciona um termo de adesão? Quando vocês forem criar plano de sócio, é importante ter algumas regras estabelecidas. Então, pensa aí na parte de vocês. O plano de sócio que eu vou ter aqui, qualquer pessoa pode comprar? Ou somente as pessoas que estão no curso dessa entidade ou então estão trabalhando na faculdade? Qual é o público certinho que vocês vão trabalhar, né? A gente já falou sobre isso, mas quando vocês forem vender, precisam ter um termo para a galera concordar com o que elas estão comprando. Então é muito importante ter regras, né? Então, esse plano tem duração de tantos meses após a compra, os sócios vão poder fazer isso, isso e isso. Isso entra muito na parte dos benefícios, claro, mas essas regras são outras coisas. Então, por exemplo, cada sócio tem direito a um item promocional com valor promocional, né? É importante deixar claro quais são as regras para a compra desse plano e o que a pessoa vai ter assim que ela garantir ele, tá? Isso é muito importante porque senão vocês podem ter problemas futuros do pessoal falar que não sabia quando comprou. Por exemplo, já aconteceu, né, de sócios quererem comprar mais de um ingresso para ele e para outra pessoa com valor de plano de sócio. Isso não pode normalmente em entidades. As entidades limitam para uma compra por sócio. Mas isso precisa estar muito claro, isso precisa estar escrito em algum lugar. Então essas regras são muito importantes. Quando vocês forem pensar em planos de sócio, pensem também nas regras que vocês vão trabalhar para aquele plano, para não ter nenhum problema depois. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta de gestão. Claro que eu não podia deixar de indicar a TIRS aqui para vocês, né? A gente tem a parte de sócios totalmente pronta para rodar, para gerenciar, para vender. Então, se vocês optarem por trabalhar, por exemplo, com uma venda mensal, mesmo que não seja a mais recomendada aqui pela gente, tem a possibilidade de recorrência. A parte recorrente é legal, porque vocês não vão precisar ter esse trabalho de cobrar mensalmente os sócios de vocês, né? Ficar ali implorando para eles fazerem o pagamento. Eles só cadastram o cartão e todo mês aquele valor vai ser debitado na conta dele automático e cair na conta de vocês. Lá vocês vão conseguir ter controle, vão conseguir acompanhar quais sócios estão ativos, quais sócios não estão, e isso é muito legal. Além também da parte de conseguir vender com desconto. Então você pode vender produtos com desconto, eventos com desconto, e esse desconto vai ser dado automaticamente na plataforma. A gente vai identificar
se aquela pessoa é sócia ou não a partir do CPF dela, e se ela for, ela já consegue comprar com desconto. Então, vocês não precisam ficar gerando cupom nem nada disso, tá? Outra coisa muito legal é que a carteirinha é digital. Então, a carteirinha digital é fácil porque o sócio sempre vai estar com ela no celular, seja para apresentar em estabelecimento ou para apresentar para vocês mesmo na entrada de algum evento, para a compra de algum produto presencial. Então, isso aí é um ponto que vai ajudar bastante e essa carteirinha, ela está sempre sendo atualizada direto ali na plataforma. Então, se aquele sócio não está mais vigente, aquela carteirinha também não vai mais estar. Então, vamos falar sobre os objetivos dessa venda? Aqui eu estou falando já das metas. Nessa parte, é bem legal que vocês definam as metas que vocês vão trabalhar. Então, quantos sócios vocês vão ter, qual é o valor de caixa que vocês pretendem atingir e façam um acompanhamento semanal de como está o andamento dessa meta para chegar no resultado que vocês esperam. A gente tem uma planilha disso, tá? Uma planilha de metas que vocês podem usar para qualquer área na entidade, não somente para a parte de venda de sócios, mas é muito legal que vocês conseguem acompanhar e gerenciar certinho essa venda. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, como funcionaria, e eu espero que vocês utilizem daí também. Então, vamos lá. Bom, gente, essa é a nossa planilha de OKRs, que é o nome que chama. OKRs são Objetivos e Resultados-Chave, digamos assim. É um termo usado muito no mundo profissional, mas é claro que a gente quer sempre que a sua atlética seja o mais profissionalizada possível, a sua entidade, né? Então, aqui você consegue trabalhar com esse cenário em qualquer empresa ou entidade ou qualquer coisa que vocês estejam trabalhando vendas e objetivos. Então, vamos começar? Já vou vir aqui direto na planilha e aqui nós temos essas tabelas, né? São 4 tabelas que representam trimestres do ano ou quarter, que é como a gente costuma chamar aqui. Então, agora a gente já está indo para o terceiro, a gente já está, na verdade, no terceiro quarter do ano. Então, vamos supor que eu vou colocar aqui a meta de venda de sócios, venda de plano de sócios. Opa. A minha meta de venda de planos de sócio nesse trimestre, nos 3 meses que eu vou trabalhar, é de 100 planos. Agora que eu sei que eu preciso de 100 planos no semestre, eu preciso, para bater essa meta, de 8 planos por semana. Então, eu vou ter que vender 8 planos por semana para conseguir atingir o objetivo que eu espero no final. E aqui são as semanas para a gente preencher. Então, na primeira semana, eu vendi 2 planos. Então, para a próxima, eu vou precisar vender 8 planos mais 6 para compensar a semana que eu não consegui vender. Então, aqui eu vendi 6 sócios, aqui eu vendi 8, aqui eu vendi 12 e a gente vai fazendo assim o acompanhamento semanal, preenchendo semanalmente para saber como estamos perto da meta. Aqui a gente vai ter como estamos no total, então você vai conseguir fazer um comparativo. Eu já estou na terceira semana do trimestre, mas eu ainda estou com 16, eu deveria estar com um pouco mais talvez, né? Eu deveria estar com 8 a mais do que eu estou. Então, aqui você faz esse acompanhamento e é muito legal que toda a entidade esteja envolvida nisso aqui, nos objetivos e o que você precisa para atingir eles, quanto você precisa. Metrificar as coisas é muito importante nesse momento, principalmente quando a gente está falando de venda. Voltando agora para a nossa sala de aula. Gente, essa foi a nossa terceira aula, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouco mais sobre objetivos, precificação, categoria e também a plataforma que vocês vão usar para vender esse plano de sócio no final. Até a próxima aula!